Você já deve ter cansado de ouvir falar que o transtorno bipolar é um transtorno que precisa de tratamento contínuo, certo? Hoje aqui eu vou falar sobre um fenômeno chamado de neuroprogressão, que acontece bastante dentro do transtorno bipolar quando não há tratamento, quando o tratamento não é adequado, e vou te mostrar alguns dos prejuízos que você pode ter a partir do momento que você não faz o tratamento da forma como deveria, ou sequer faz o tratamento. Mas, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora para você não perder nenhum vídeo. Que o transtorno bipolar é um transtorno extremamente tóxico para o cérebro, a gente já sabe disso. Estamos cansados de saber, eu falo disso quase todo vídeo aqui no canal. Porém, o que muita gente não sabe é o quão problemático é isso a longo prazo. A neuroprogressão é um fenômeno que acontece no nosso cérebro, no nosso sistema neuronal de uma forma geral, e que diz respeito a uma maior fragilidade que o nosso cérebro vai encontrar. Imagina que você está apanhando. Você está apanhando, apanhando e você está se defendendo. Chega um determinado momento que você não consegue mais se defender. É exatamente isso que acontece com o nosso cérebro quando a gente fala de neuroprogressão. O cérebro está se defendendo de neurotransmissores, de substâncias que são altamente tóxicas quando elas permanecem por muito tempo, como, por exemplo, dopamina, glutamato, o próprio cortisol. Esses permanecem por um tempo maior do que o necessário. E isso, consequentemente, vai afetar todo esse sistema cerebral com o passar do tempo. Cada episódio, cada crise, seja depressiva, seja de ativação, hipomania, mania principalmente muito mais forte, isso pode afetar negativamente tanto a estrutura cerebral, os órgãos, as áreas do cérebro, quanto também as estruturas de neurotransmissores, de neurônios e tudo mais que ocorrem, os sistemas cerebrais que nós temos ali, que são importantíssimos para o funcionamento assertivo do nosso cérebro. Consequentemente, o que os estudos já comprovaram e já sabem? Existe um psiquiatra brasileiro muito renomado e conceituado, chamado de Flávio Kapczynski, que tem um trabalho muito interessante a respeito desse processo aí de neuroprogressão e de um termo que ele chama de estadiamento do transtorno bipolar. Ou seja, o transtorno bipolar, ele normalmente ele não começa como transtorno bipolar. Ele começa a partir do que ele chama de estádios, né, ou de estágios, ou de momentos específicos, e ao longo do curso do desenvolvimento do transtorno bipolar, essa neuroprogressão vai acontecendo à medida que não há o tratamento adequado. Eu não vou entrar no termo estadiamento, eu vou deixar para um outro vídeo, mas é importante entender que o Flávio Kapczynski, né, o psiquiatra brasileiro, fala bastante, muito bem, a respeito da neuroprogressão. Mas, basicamente, quais são os riscos da neuroprogressão perante aí um quadro de transtorno bipolar? Primeiro de tudo, normalmente, quando começa o transtorno bipolar, há um gatilho específico para as fases de ativação ou de desativação. À medida que o tempo vai passando, que vai ocorrendo essa neuroprogressão, a tendência é que os ciclos de episódios eles comecem a não ter especificamente um gatilho externo. Esses motivos, né, essas ativações ou desativações no cérebro, elas começam a acontecer de uma forma mais espontânea, tornando cada vez mais imprevisível e mais difícil, dificultando mais ainda o tratamento. Um outro ponto de neuroprogressão que já está bem estudado aí, um outro ponto de neuroprogressão que já está bem estudado e documentado é a diminuição dos ciclos. Se antes a gente tinha um episódio por ano, por exemplo, a tendência é que cada vez mais isso vá diminuindo. Esse espaço entre episódios de ativação ou desativação vá diminuindo, tornando cada vez mais os sintomas mais presentes na vida da pessoa. Um outro ponto que é interessante quando a gente fala de neuroprogressão, cada vez mais o cérebro vai se tornando resistente ao tratamento.
Então, é muito mais fácil para um paciente que acabou de ser diagnosticado, que tem uma idade que ainda é mais jovem, ter uma resposta ao tratamento do que aquela pessoa de mais idade e que já passou aí por vários episódios. A tendência é que ela responda menos às medicações exatamente por conta de um mecanismo aí de sensitização que o cérebro já desenvolveu nesse período. Por fim, um outro tópico que é importantíssimo a gente pensar quando a gente fala de neuroprogressão é o déficit ou perda cognitiva que acontece. Mas isso em que exatamente, né? É muito comum e natural, e talvez você que tem um transtorno bipolar e você vai se identificar com o que eu vou falar, é muito comum que os pacientes bipolares, a partir de um determinado tempo que ele está fazendo tratamento errado ou não está fazendo tratamento e teve vários episódios, é muito comum que ele relate perda de memória, perda de capacidade de atenção, de alerta, capacidade diminuída de raciocínio, de tomar decisões mais complexas. Tudo isso pode ser o que a gente chama aí de perda cognitiva. Isso pode ser uma coisa, um fenômeno temporário, ou, como eu disse, a partir do momento que já existe muito tempo sem tratamento, sem observação daqueles sintomas, sem o devido cuidado, pode ser que haja perdas irreversíveis.